Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 70.287 dólares nesse momento. O BTC rompeu aquela região de resistência dos 68.800 dólares, né? Que tínhamos falado sobre essa região em análises anteriores aqui do canal. O BTC rompeu, agora tenta se consolidar acima dessa resistência, que a gente consegue ver até com mais clareza aqui no gráfico de 4 horas, tá vendo? Ó, topo, topo, fundo, agulhada para baixo, topo, novo topo, mais um topo aqui nessa região. O Bitcoin rompeu para cima, agora tá dando uma lateralizada aqui, no que pode vir a ser uma nova bandeira de alta, né? Se isso for realmente uma bandeira de alta, o BTC deverá voltar a testar a sua máxima histórica que está ali em 73.793 dólares aqui pelo gráfico da Coinbase. O Bitcoin, durante essa fase corretiva do mercado, desde a formação do novo topo histórico, até o momento tem aqui 13 dias, né, de negociação, desde a tentativa do rompimento e consolidação acima do topo de lá de 2021. O BTC já está, então, vamos voltar aqui, há 13 dias, né, nesse processo corretivo. Guarde essa informação, 13 dias. A gente vai usar essa informação ainda nessa análise um pouquinho mais à frente aqui. Nós vamos dar um giro aqui por fatos e dados interessantes e importantes para a gente seguir monitorando aqui o mercado, tá? E tudo que influencia a movimentação de preço do Bitcoin. Depois a gente volta no chart para dar mais uma olhada com mais atenção aqui nessa movimentação gráfica, certo? Antes da gente mergulhar nos dados, eu vou deixar o convite para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para que você se inscreva, ative o sininho de notificações. Por aqui eu trago 3, 4 análises do Bitcoin por semana. A gente faz uma cobertura bem próxima aqui do BTC. Passamos de 17.200 investidores acompanhando o conteúdo do canal, mais de 1 milhão de visualizações. Junte-se a nós, certo? Desculpa, investidores, eu estou um pouco gripado. Talvez role uma tosse aqui ao longo da análise, então já peço desculpas de antemão. Vamos, então, seguir na análise. E olha só, o CEO da BitGo disse o seguinte, é uma parada que a gente fala muito aqui no canal, né? Se você não está pronto para uma queda de 20%, então você não está pronto para uma alta de 600%. E essa é a mais pura verdade, né, investidores? O Bitcoin, nessa última correção, fez aqui um movimento bem tranquilinho, né, para os seus padrões. Olha lá, ele corrigiu apenas 17,6%. É possível que vejamos correções ainda mais fortes nesse ciclo de alta, mas eu entendo que o CEO da BitGo tem muita razão nisso que ele está falando, né? E dando uma conferida naquela dinâmica dos inflows e outflows dos ETFs, a gente teve ontem, dia 26 de março, um balanço positivo de quase 6 mil bitcoins, né, que foram adquiridos pelas gestoras que possuem os ETFs de Bitcoin à vista lá na Bolsa Americana. A gente tinha começado a semana com um saldo bem próximo do zero, né? 2 bitcoins apenas haviam sido... A gente tinha um saldo negativo de 2 bitcoins no dia 25, né, na abertura da semana, mas a semana já, com os dados de ontem, já passa a ser uma semana de balanço positivo, né, para os ETFs que, olha só, BlackRock e Fidelity, que tem os ETFs IBIT e FBTC, já tem o maior número de ativos nos primeiros 50 dias de negociação, se considerarmos todos os ETFs já lançados na Bolsa Americana, na história, investidores. E não é pouca coisa, caras, é por muito. Olha isso, olha esse gráfico aqui da IBIT. Cara, realmente o apetite institucional está sendo assim massivo e realmente tem impressionado, né? E a gente tem outros 2 ETFs aqui também do Bitcoin na lista, ó. O ARKB, né, da ARK Invest, e o BitB. Agora eu não me lembro de qual gestor ao certo é esse BitB aqui, até poderia ver ali no outro chart, mas vamos seguir em frente. O que realmente nos deixa impressionado é a voracidade com que o mercado institucional vem se expondo ao Bitcoin através desses ETFs, e não vai parar por aqui, tá, investidores? Essas barrinhas aqui vão continuar crescendo muito, deixando aqui toda essa galerinha para trás, né? E a BlackRock disse que o Bitcoin é um bom diversificador de portfólio. Inclusive, um importante analista lá da BlackRock disse que o BTC é a prioridade número 1 de nossos clientes, né? O analista da BlackRock aconselha que o Bitcoin pode ser uma adição valiosa a um portfólio, especialmente em alocações menores de 1 a 3%, funcionando como um diversificador devido aos seus diferentes impulsionadores fundamentais. E a mesma BlackRock
indicou que nós podemos estar em um dos últimos grandes ciclos do Bitcoin. Isso foi dito também por um diretor da BlackRock. Ao que tudo indica, a entrada de Wall Street com os ETFs está prestes a formar a quinta onda. E para veteranos do mercado, o Bitcoin pode atingir um valor entre 150 e 300 mil dólares até 2025, né? E o que seria essa quinta onda, né? A quinta onda seria a adoção por países e governos utilizando o Bitcoin como reserva de valor. Realmente não estamos distantes desta condição e já temos aí uma primeira nação que fez isso, né? El Salvador. Ainda uma nação de histórico pobre e que tem uma relevância ainda pequena, vamos respeitá-los, tem uma relevância ainda pequena para as finanças globais, para a economia global, mas que já é a primeira grande nação, a primeira nação, né, que está puxando a fila aí, e outras nações também seguirão esse mesmo caminho, eu não tenho a menor dúvida disso. E o Bitcoin, nesse mês de março, caminha para ter um fechamento aqui em termos de rentabilidade acima da média do mês de março, né? A média é 13%. E caso o Bitcoin concretize um fechamento positivo nesse mês, a gente vai ver mais uma vez o BTC fazendo história nesse ciclo, fechando o 7º mês consecutivo de alta. Isso nunca aconteceu no Bitcoin, investidores. Já fizemos história renovando a máxima histórica antes do halving, né? Estamos muito próximos de ver o Bitcoin escrevendo mais uma página nessa história que está se desenrolando aí nesse ciclo, com um possível, né, um potencial 7º mês de alta, caso então o mês de março feche no positivo. Enfim, falta pouco para fechar o mês, a menos que alguma coisa estranha aconteça. Eu acredito que esse novo recorde deve realmente se concretizar, né? Bitcoin segue aí mais forte do que nunca. E a KuCoin teve seus dois fundadores, sendo acionados criminalmente lá nos Estados Unidos, investidores, por lavagem de dinheiro, né? O governo americano acusa a corretora de criptomoedas KuCoin de conspiração criminosa multibilionária, né? E eu até fiz umas publicações lá no Instagram ontem, interagindo com a galera que me segue lá. Me sigam lá também, tô sempre compartilhando conteúdos ao longo do dia por lá, principalmente nos stories, interagindo com a galera por lá. E eu até mostrei um gráfico do supply de stablecoins da KuCoin, que teve uma queda abrupta, né, com muita gente solicitando saques de criptoativos dessa corretora. É o que eu falo, né? Corretora não é carteira, deixar as suas criptomoedas dentro de uma corretora incorre em riscos, e não temos informações assim relacionadas a algum tipo de crise com travamento de saques lá, enfim. E é claro que isso é uma situação que diz respeito a KuCoin lá nos Estados Unidos, né? Não nos demais países do mundo, mas esse aqui é apenas um exemplo de que quem mantém suas criptos ou seu dinheiro em corretoras não tem nenhum dia de paz, nem no bull market, né? Porque tinha gente falando, é bull market, Adriano, não tem problema não. Corretoras só entram em falência no bear market. E não, o risco de deixar dinheiro em corretora não é só pela falência delas, né? E sim, como vocês podem ver aqui, ataques governamentais também, e que podem acarretar aí em prejuízos ou sustos desnecessários para os investidores que nessa corretora possuem grana. E olha só que interessante, caras. Uma carteira que minerou bitcoins lá em 2010 moveu 2 mil unidades de Bitcoin pela primeira vez, né? Eram bitcoins dormentes nessa carteira, foram minerados por 20 centavos de dólar, e agora tem aí um valor de 70 mil dólares. Isso aqui é uma somatória total de 140 milhões de dólares, e inclusive teve um inscrito aí que me segue lá no Instagram também, que compartilhou uma publicação de um cara lá da B3 falando que é impossível, que é devaneio achar que uma pessoa em 15 anos consegue fazer 15 milhões de reais com criptomoedas. Mano, você não sabe nem do que você tá falando, brother. Olha isso aqui, meu. É muito menos de 15 anos. Aliás, aqui são 15 anos, né? Exatamente 15 anos, olha que coincidência, mas para fazer 15 milhões de reais no mercado de criptomoedas, um profissional levanta essa grana aí em metade desse prazo, né? Enfim, o mercado de criptomoedas fazendo cada vez mais milionários e bilionários aí, né, investidores? Especialmente o Bitcoin. E esse outro chart traz pra gente um comparativo dos ciclos, né? A fase em que nós estamos do ciclo, considerando uma escala em dias, tá vendo essa escala aqui, ó? Dias desde o fundo do ciclo de mercado, né? E como a gente pode ver, e eu comento nas análises, a gente ainda
tem uma expectativa de ver esse mercado andando muito. Tem muita história para ser escrita nesse ciclo ainda. Acreditamos que ela vai ser escrita com movimentos ascendentes. E o ciclo atual é essa linhazinha rosa aqui, tá vendo? Essa linha rosa. E olha os outros ciclos. O ciclo de 2021 foi representado por essa linha verde. E o ciclo de 17, né, 16, 17, por essa linha alaranjada. Então a gente vê que ainda podemos dizer que estamos talvez, né, na metade, né, dessa trajetória. Talvez a gente também possa ter um ciclo diferente, a gente possa ter uma antecipação desse ciclo, um ciclo talvez um pouco mais curto em função dessa antecipação. Não sei se a gente vai chegar até esses mesmos níveis aqui, mas se chegar, né, isso aqui seria final do ano que vem. E para mim, particularmente, seria bom, seria ótimo, né? Principalmente para quem produz conteúdo, para o canal aqui, enfim, eu não dependo desse canal para viver, mas isso aqui já virou sei lá, uma obra na minha vida. Eu não tenho mais por que parar esse canal, eu quero que ele cresça, eu quero que ele ajude cada vez mais pessoas, e se a gente tiver um ciclo se estendendo até o final do ano que vem, pô, a gente vai ter cada vez mais pessoas interessadas em Bitcoin e criptoativos, e com isso, esse trabalho como um todo vai crescendo, vai impactando mais pessoas e ajudando mais pessoas, né? Se a gente tiver um super ciclo, com o ciclo se encerrando nessa mesma fase aqui, né, lá no final do ano que vem, se ele se antecipar realmente, se a gente tiver um ciclo um pouco mais curto, talvez a gente veja, então, ele se encerrando mais ou menos por aqui, assim, né, no final desse ano. E eu não quero cravar nada agora, me sinto livre para poder concluir qualquer coisa mais para frente, deixa o mercado trabalhar aí, a gente vai analisando e lá na frente a gente vai, com certeza, ter alguma opinião sobre isso. Acho que é cedo ainda para falar qualquer coisa. Então, seguimos, mas com a certeza de que há muito caminho a percorrer ainda, certo? E esse gráfico aqui, olha só que interessante. Depois que o Bitcoin atingiu um novo all-time high lá em 2017, que foi aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó, aqui. O Bitcoin levou 21 dias para romper definitivamente o topo anterior, né? Ele ficou 21 dias corrigindo, certo? Ele levou ele teve um processo de correção que durou 21 dias até que ele realmente fez aquele movimento parabólico que levou ele a formar a máxima histórica lá nos $19 mil. Aí, em 2020, a gente também teve o Bitcoin renovando ali a máxima histórica, né? Mas não consolidando esse rompimento. E aí, quanto tempo que ele levou para realmente consolidar o rompimento e dar sequência no movimento ascendente? Mais 21 dias. E vocês lembram que a gente olhou no chart ali no começo da análise, que nós estamos há 13 dias, né, desde o topo, em um processo corretivo que ainda não renovou a máxima, né? Então vamos ver o que acontece, vamos dar mais uma semaninha aí para ver se o Bitcoin repete esse padrão. Se repetir e fizer uma escalada, vai ser muito legal. O Bitcoin já vai estar muito próximo do halving também, né, que vai acontecer aí na metade do mês de abril, e expectativas ultra bullish para o Bitcoin nesses próximos meses aí, certo, investidores? Esse outro gráfico também traz para a gente aqui uma perspectiva impressionante da acumulação, né? O total de baleias acumulando bitcoins em uma variação mensal. Olha só a escalada da montanha aqui, caras. A gente fez um pico inédito que nós não tivemos nem mesmo quando o Bitcoin estava lá na região dos $40 mil no ciclo passado, olha só. Então, se você é um investidor que está começando aí, que entrou com pouco dinheiro, que está cauteloso, é correto, essa postura é correta, mas veja que as baleias, os detentores de bilhões e bilhões de dólares estão acumulando bitcoins como se não houvesse amanhã. Então, fica tranquilo que você não está fazendo nenhuma loucura, certo? E, olha só, brasileiros. Governo central tem déficit primário de 58 bilhões de dólares em fevereiro, o maior para o mês da série histórica. Investidores, tirem o Brasil do seu dinheiro. Olha esse gráfico aqui que a Carol publicou, né? A Carol também tem um canal no YouTube. Todas as moedas tiveram uma desvalorização de pelo menos 90% contra o Bitcoin de 2020 para cá, certo? Vamos considerar só de 2020 para cá. Se a gente der um zoom out, essa margem cai para 99,9%, certo? Tire o Brasil do seu dinheiro, investidores. O Michael Saylor disse em uma entrevista recentemente que as pessoas que poupam o seu dinheiro em moedas do governo, em moedas de bancos centrais, essas pessoas têm um nome: pobres, né? Pode parecer cruel dizer isso, mas a grande crueldade não é dizer a verdade, e sim o fato em si, né? Essa é uma grande realidade. Tire o Brasil do seu dinheiro, tire dólares do seu dinheiro, tire euros do seu dinheiro, porque essas moedas, todas elas tendem a ir a zero. Infelizmente a realidade é essa, caras. E aí a gente volta aqui pro gráfico, certo? Pra gente fechar aqui a nossa análise. E o Bitcoin, investidores,
tá em um cenário aqui em que a gente tem um DXY querendo romper uma linha de tendência de baixa aqui, né? Isso aqui não é exatamente positivo para o Bitcoin. O Bitcoin tem dificuldade de se projetar para cima quando esse gráfico está fazendo isso aqui, tá? Ó, quando ele está se projetando para cima, assim. Esse não é o melhor cenário para o Bitcoin, a gente pode dizer isso, tá? O Bitcoin está muito forte. Não seria surpresa, né, se o Bitcoin continuasse subindo mesmo com uma alta do DXY, o Bitcoin se valorizando além do que o dólar está se valorizando em relação àquela cesta de moedas, né, euro, franco suíço, ien, enfim. Mas o cenário ideal é que o DXY realmente encontre resistência nessa LTB aqui, ó, tá? Que ele não rompa essa LTB e volte a se projetar para baixo, quem sabe vindo testar essa região de suporte. Isso aqui seria o palco ideal para o Bitcoin, tá? Ele está testando uma região de topos que ele deixou, né? Isso aqui seria o ideal para nós. Mas o DXY está querendo colocar as asinhas de fora aqui, em um momento em que o S&P também está muito próximo de atingir aquele alvo. A última vez que a gente olhou o S&P aqui no canal, a gente definiu um alvo lá nos $5.434. Olha o quanto ele já andou na direção daquele alvo, sem correção, né? A última correção do S&P aconteceu aqui em 27, ela encerrou-se em 27 de outubro de 2023, meses já de alta, sem experimentar nenhuma fase corretiva no mercado americano. Um mau humor aqui, de repente uma correção até saudável nesse gráfico aqui, poderia também dar uma freada no fluxo de entrada de capital lá dos ETFs, né? Poderia trazer um certo mau humor, notícias ruins rolando na mídia para justificar a queda, e isso poderia então dar uma freadinha também lá no BTC. Mas Bitcoin segue bem, a gente tem inclusive aqui no Bitcoin indicadores dando sinais de compra, né? Ou muito próximos disso, ó. O Awesome Oscillator já deu aqui um sinal antecipado dia 25 de março, né? Um sinal de alta, tá vendo? Deixa eu ver aqui. O MACD também está caminhando para dar um sinal de compra aqui. Ele deu um sinal antecipado também no dia 24 de março, mas o sinal mais forte é quando essas duas linhas se cruzam. O sinal mais forte ainda, o melhor sinal de compra nesse indicador, é quando essas linhas se cruzam abaixo dessa linha aqui, ó, na faixa negativa do indicador, ou seja, abaixo dessa margem aqui. Esse é o tipo de sinal de compra mais forte, né? Um sinal de compra que é dado aqui para cima não tem a mesma força de um sinal de compra que é dado nessa região aqui, né? Eu falo das linhas, eu falo dessas linhas aqui. Essas linhas se cruzando aqui embaixo representam um sinal de compra mais forte do que elas se cruzando aqui em cima. Porém, a gente também pode fazer uma leitura de que elas possivelmente vão se cruzar aqui em cima porque o Bitcoin está num bullish momento muito forte, né? Um momento de alta muito forte. Inclusive, o indicador de momentum deu um sinal de compra também, ó. O sinal de compra foi dado no dia 25 também, enfim. Indicadores não têm 100% de assertividade, mas são bons aliados aí na hora de você fazer as leituras de movimento de preço. Como a gente viu, alguns dos mais importantes aqui do meu setup têm sinalizado continuidade de alta para o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias. Eu volto a trazer a análise do Bitcoin aqui no canal. Inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixe o like se gostou do vídeo. Tamo junto, investidores, e a gente se vê aí em uma próxima análise. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.